Nenhuma pessoa consegue manter a sua sanidade mental enquanto está sendo oprimida. Uma pessoa que está sendo oprimida tem que lidar com um sofrimento tão intenso, tão pesado, que ela enlouquece. Como se ela estivesse dentro de uma caixa apertada, ela não consegue se mover e ela entra em angústia, em desespero por causa disso. Então, geralmente, a pessoa oprimida ela vai ter muitas crises emocionais, crise de choro, crises de raiva. Meu nome é Victoria Busque e está começando agora mais um devocional da playlist Batalha Espiritual. E hoje nós vamos entender o que é opressão espiritual, como ela acontece e como a gente pode vencer a opressão. O versículo-chave desse estudo é Eclesiastes 4:1 e está escrito assim: Vi ainda todas as opressões que ocorrem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores. As lágrimas aqui falam que a opressão causa uma grande dor, um grande sofrimento na pessoa que está sendo oprimida. Então, toda opressão gera muito sofrimento. A palavra fala que não há quem os console. Então, ela também está falando de uma sensação de abandono, uma solidão, como se a pessoa tivesse sido esquecida por alguém e até mesmo por Deus. E o poder está do lado dos seus opressores. A Bíblia está mostrando que existe uma pessoa, uma instituição, alguma coisa que tem poder sobre alguém. Alguém que está controlando. Vamos entender melhor o que essa palavra significa na raiz dela. Começando pelo hebraico, achak significa explorar, extorquir ou oprimir. Então veja que ela não tem só um significado. Usado em contextos de injustiça social e econômica, especialmente contra os pobres e os indefesos. Também temos a palavra lahat, que significa pressionar ou subjugar. Aparece em situações de angústia ou sobrecarga causada por inimigos ou governantes. A gente pode ver muito essa opressão de subjugar em relação às famílias. Por exemplo, tem muitas mulheres que têm medo de serem submissas aos maridos, porque elas têm medo que eles comecem a subjugá-las por causa disso, ou seja, serem autoritários com elas. E algumas pessoas também fazem isso com os filhos. Existem filhos ruins, mas também existem pais ruins. Existem pais que subjugam os filhos, que maltratam os filhos. E isso é uma opressão também. Então, nós estamos aqui falando primeiro dessas opressões sociais e familiares, para que vocês consigam entender melhor como é que é a opressão espiritual. Ela não é muito diferente dessa aqui. No grego, a palavra opressão tem uma versão bem mais longa, que é katadinastel, que significa oprimir com força ou poder. Refere-se a governantes ou pessoas em posição de autoridade que abusam do seu poder. Então, essa opressão é a opressão que a gente vê acontecendo muito na sociedade, abuso de autoridade, alguns policiais abusando da autoridade, professores abusando da autoridade, médicos abusando da autoridade que eles têm pelo cargo deles. E também tem a palavra tilipsis, que significa angústia, pressão ou aflição. Então aqui nós temos uma opressão que é muito emocional e também tem essa ideia do espiritual por causa da angústia, da aflição. E vamos entender um pouquinho onde que essas palavras aparecem na Bíblia. Em Salmo 119, versículo 134, está escrito: Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Então nós estamos vendo aqui que um homem pode oprimir outro homem. Uma pessoa oprime outra pessoa. Eclesiastes 7:7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Uma pessoa que está sendo oprimida tem que lidar com um sofrimento tão intenso, tão pesado, que ela enlouquece. Nenhuma pessoa consegue manter a sua sanidade mental enquanto está sendo oprimida. Então, geralmente, a pessoa oprimida ela vai ter muitas crises emocionais, crise de choro, crises de raiva. Em Oséias 12:7 está escrito:
É um mercador, tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. Balança enganadora, o que que é? Quando uma pessoa ia comprar frutas, alimentos de algum mercador naquela época, ele tinha aquela balança. Sabe aquelas balanças que tu bota um peso de um lado e do outro alimento e ela vai vendo aqui qual é o peso? Esses mercadores, eles tinham pesos diferentes. Então, por exemplo, eles tinham 1 quilo, mas escreviam 2 quilos no lugar do 1. Então a pessoa pagava 2, mas estava comprando 1. Essa é a balança enganadora. E a pessoa que faz isso, o mercador que engana, ele é considerado pela Bíblia um opressor, porque ele tem um poder a mais. Ele sabe quanto ele está vendendo, mas a pessoa que compra está sendo enganada, ela não sabe. E ela está sendo oprimida também. Em Ezequiel 22:29 está escrito: o povo da terra tem agido com opressão, roubando e praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre, necessitado e humilde, e tem tratado mal e injustamente o estrangeiro. As próprias pessoas, o povo comum, não o povo que tem algum cargo de autoridade, o povo comum oprime as outras pessoas. Então eu posso oprimir uma pessoa se eu quiser, mesmo não tendo nenhum cargo de autoridade. Eu posso oprimir uma pessoa se ela for mais pobre que eu, se ela for mais doente que eu, ou se ele for um estrangeiro. Naquela época não existia Google Tradutor, nem Google Maps. Então o estrangeiro, ele tinha que se virar como ele podia por conta própria, não tinha internet. Então, quando um estrangeiro chegava em uma cidade para habitar aquela cidade ou para visitar aquela cidade, ele dependia do auxílio das outras pessoas para guiarem ele, porque ele não tinha outra ferramenta. E muitas pessoas se aproveitavam disso para enganar o estrangeiro. Vamos falar agora sobre opressão espiritual. Em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. Então tem muitas pessoas que são oprimidas pelo diabo, que são oprimidas espiritualmente. Então nós temos a opressão que é causada de pessoa para pessoa e tem a opressão que é causada do diabo para uma pessoa. E essa opressão a Bíblia mostra aqui que causa doenças, porque Jesus passou curando todos os que estavam sob o poder do diabo. Então essa opressão é uma opressão que traz doença, doença física, doença emocional. É uma opressão que tira a nossa capacidade de ter uma vida normal como a gente deveria ter. Lucas 4:18 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então aqui quem são os oprimidos? São os pobres, que foram oprimidos pelo governo, os presos, as pessoas que estão doentes, recuperação da vista dos cegos. Então ele traz a doença física também como uma forma de opressão. É claro que nem toda doença física é opressão. Obviamente tem a genética, obviamente tem os nossos hábitos, mas também existe a doença física que é opressão, sim. Existe a doença física que é espiritual. Tudo isso que eu falei aqui tem a ver com a opressão espiritual. E Jesus é a pessoa que vem para nos libertar dessa opressão. Tanto em Atos quanto em Lucas, essa opressão é liberta por meio de Jesus Cristo. Em 2 Reis 17:7 está escrito: e isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque haviam adorado outros deuses. Então o povo do Egito estava sob a opressão do faraó. E ele estava sob a opressão de faraó em cativeiro porque eles haviam pecado contra Deus. Foi o pecado do povo de Israel que fez com que o faraó tivesse autoridade para oprimi-lo. E toda a opressão que vem sobre a vida do cristão, ela vem porque em algum momento o cristão pecou e deu autoridade para que essa opressão viesse sobre a vida dele. Sempre que você permitir que outros deuses ou que ídolos entrem na sua vida
e façam parte do seu coração, da sua mente, do seu cotidiano, você está dando liberdade para que a opressão faça parte da sua vida. Mas como a gente vai vencer essa opressão? O que um oprimido tem que fazer? Em Êxodo 3:9 está escrito: "E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem." Vamos direto para Deuteronômio 26:7. "Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão." A única forma que uma pessoa oprimida tem para se libertar da opressão é por meio do clamor. O clamor é um tipo de oração, mas ele é mais do que oração. O clamor é um pedido desesperado. O clamor é um pedido que vem da alma, é um pedido onde o teu coração grita. É quando a pessoa se vê totalmente sem saída e ela não aguenta mais aquela situação, então ela clama. Então aqui a palavra conta que nessas duas situações, o Senhor olhou para o povo quando eles estavam clamando a Deus. Por que a gente tem que clamar a Deus? O oprimido, ele é fraco. Se ele está sendo oprimido, é porque quem o oprime é mais forte do que ele. Então, se eu sou mais fraca que o meu opressor, eu não tenho como lutar contra ele, porque eu vou perder todas as vezes. Por causa disso, eu preciso que alguém mais forte venha me salvar. Eu preciso que alguém mais poderoso do que o meu opressor venha e me auxilie. E é nesse momento que a gente clama, é nesse momento que a gente chama por Deus. Em Juízes 2:18 está escrito: "Quando Yahvé lhe suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido, porque o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão, por causa dos seus perseguidores e dominadores." O clamor comove a Deus. O clamor faz com que Deus deseje nos libertar, sinta misericórdia de nós, queira derramar graça dele, queira nos amar. Em Juízes 3:9 está escrito: "Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes enviou um Salvador, que os libertou da opressão. Este homem foi Otiniel ben Kenaz, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb." O clamor fez com que Deus enviasse um Salvador. A única coisa que a pessoa que está oprimida consegue fazer e pode fazer é clamar. Jó 36:15-16. "Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também ele quer te conduzir no meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura." Então, no meio da opressão, depois do nosso clamor, Deus se revela a nós. Ele fala a nós, a gente pode sentir a presença dele, a gente pode ouvir a voz dele. E a palavra fala não só que a gente pode ouvir, mas que ele quer, ou seja, é da vontade dele nos conduzir no meio da opressão, ou seja, nos tirar da opressão. Ele quer nos pegar pela mão e nos levar para longe de tudo aquilo que está nos machucando, de tudo aquilo que está nos oprimindo. E a palavra de Deus fala que é um lugar amplo, ou seja, você vai poder respirar. Porque a pessoa que está oprimida, ela sente como se ela estivesse dentro de uma caixa apertada, ela não consegue se mover e ela entra em angústia, em desespero por causa disso. E a palavra fala que tu vai ir para um lugar amplo, tu vai se sentir livre de novo. Em Salmos 12:5 está escrito: "Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem eles assopram." O Senhor vai nos colocar a salvo de toda a opressão quando a gente clamar por Ele. Ele quer salvar a todas as pessoas que estão sendo oprimidas, seja uma opressão espiritual, emocional, física, financeira, não importa. Ele tem poder para nos libertar. Se a gente clamar por ele, ele virá. A opressão é quando alguém poderoso prejudica ou ataca alguém que é vulnerável.
que não tem condições de se defender. A gente dá espaço para que a opressão permaneça na nossa vida quando a gente sai debaixo do poder de Deus pecando contra ele. E a única forma de vencer a opressão é clamando a Deus. Esse foi o devocional de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, siga o canal se você ainda não está seguindo e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe!